Eu vim para cá com 23, 24 anos. Eu trabalhava no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Quando teve a intervenção lá, a gente entrou com um movimento interno lá por conta da dificuldade de trabalhar com os policiais militares lá dentro e tudo mais. E a intervenção não gostou e mandou embora aproximadamente 40 funcionários. E mandou por justa causa, porque nós fizemos uma paralisação interna e tal, né? E aí tinha aquela coisa, ainda tinha essa ditadura aí, tinha uma série de problemas. Aí eu comecei a ajudar o pessoal a desencartar jornal no ABCD Jornal. Mas foi uma vez ou outra, aí tava correndo o risco da polícia invadir lá, também não dá para fazer mais isso. Aí o Augusto Campos nos convidou para vir fazer um trabalho aqui no sindicato. Eles tinham acabado de ganhar aqui, que a gente chama pelego, né, na época, né? E ele convidou a gente para fazer um trabalho que foi semelhante ao que foi feito no Sindicato dos Metalúrgicos para a organização da categoria. Olha, quando eu vim para cá para fazer esse trabalho, eu vim mais ou menos em junho de 1980. Em 1º de setembro de 1980 eu fui registrada aqui como funcionária. Até então eu estava só fazendo esse trabalho, que era um trabalho de estudo da categoria. Tinha uma equipe do sindicato, de assessores do sindicato aqui, como a Silvia Portela. Esse primeiro trabalho, quando a gente fez no Sindicato dos Metalúrgicos, quem estava assim ajudando, quem estava à frente mesmo na parte técnica era o César Conconi, que era do Diese. E ali já estava começando o Diese também, né? Aí a gente veio aqui e fez esse trabalho, um trabalho bem assim minucioso na época, que fazia um estudo completo da categoria bancária, né? Ao mesmo tempo que você fazia o estudo de qual eram os calcanhares de Aquiles do banqueiro, para poder trabalhar melhor a categoria. Nesse período aí, aqui o sindicato eram poucos diretores, uma parte deles eram caçados, que insistiam em ficar aqui caçado pela ditadura, né? Mas eles continuavam aqui. E era muito, assim, a época, né? O sindicato trabalhava só com os militantes mesmo, né? Porque o sindicato também teve intervenção. Eu saí de São Bernardo por causa da intervenção, né? Quer dizer, não por causa dela. Mas quando eu cheguei aqui, na sequência que teve intervenção também. Eu falei, meu Deus, né? Mas, e aí, assim, a gente trabalhava, assim, tudo clandestino, né? Como, por exemplo, eles fecharam a gráfica, né? Então a gente, no comecinho, para fazer, para chamar para uma assembleia, a gente se juntava no sindicurso, diretor, funcionário, militante, para fazer os cartazes para chamar para a assembleia na Casa de Portugal. E a gente passava a noite fazendo isso, né? Escrevendo em cartolina, com pincel atômico, né? Data e horário e endereço, né? E depois saía para colar aqui no centro. Tinha que correr, tomar cuidado, porque senão ia preso, né? E eles não eram muito delicados com militantes, eles não gostavam muito disso, né? Então, assim, era muito louco, porque a gente passava a noite lá. Aí, assim, você vai embora dormir? Não, você vinha trabalhar no sindicato, porque o sindicato precisava funcionar, né? Então, os funcionários, às vezes, dormiam uma meia horinha e vinha para cá trabalhar. O material que a gente fazia isso era dinheiro do pessoal, era a cotização do pessoal. O pessoal que, por exemplo, trabalhava Banespa, Banco do Brasil, Caixa, ganhava mais dinheiro, né, que os privados. Então, esses sustentavam esses custos, né? Então, aí, quem está Guxiquem, né, e o pessoal do Banespa dessa época, né? E assim, era uma loucura, porque a gente fazia isso sem parar para pensar. Como eu era solteira, ainda eu nem me preocupava em voltar para casa às vezes. Sabe? Às vezes teve uma vez que a gente, na eleição, teve uma eleição que a gente, pra você ver, né, não tinha tecnologia. Então tinha lista de votante e a gente ia conferir. E era manual, a gente pegava uma equipe enorme e passava a noite conferindo. Urna 27, fulano, ciclano, beltrano, nananã, banco e tal. A gente fazia essa conferência que hoje você dá um clique no computador, ela já te mostra se tem, né? Mas naquela época não tinha isso. Tinha um birô de computador que fazia no master, rodar a lista, né? Separada por urna, né? E nem sempre eles acertavam, eles não tinham grandes tecnologias.
Então isso tudo vinha para a gente conferir, para deixar todas as listas de urnas certinha, né? E aí entrava nesse rolo todo mundo, né? Funcionário, diretor, né? Os diretores principalmente, e passava a noite lá, olha, ticando, sabe? Banco tal, endereço, checando se o endereço estava certo, tal, tal, tal. As eleições aqui sempre foram muito grandiosas, né? Porque a categoria é muito grande, né? E àquela época a categoria era grande e o sindicato era pequeno, tinha pouco recurso, né? Parte desses recursos, geralmente quem segurava a onda mesmo eram os diretores, né? Assim, com grana deles mesmo, né? Assim, sem se preocupar, os que tinham carro, carro deles, entendeu? Era assim, uma coisa que é inesquecível em relação a isso, né? Hoje, quando você pensa, mas o cara pegava o salário dele para fazer uma coisa para uma categoria que, assim, ele nem sabe quem é todo mundo, né? Mas isso aí eram, assim, os princípios deles, né? A luta de classe mesmo, né? O entendimento deles de que alguém precisava fazer isso, né? Porque uma parte da categoria eram bancos públicos e outra parte banco privado, né? Então tinha o Banco do Brasil, Banco Estadual, Banco Federal e Banco Privado. São 3 segmentos que eram completamente diferentes, né? Quando você pegava baseando o escriturário do Bradesco para o escriturário do Banco do Brasil, o salário era uma defasagem grande, benefício também, né? O funcionário do Banco do Brasil tinha um pouco mais de... Era mais difícil ele ser demitido. Já o funcionário do Banco Público não, ele era demitido de qualquer jeito, né? Assim, a revelia, né? Ele não tinha assim, tem o direito trabalhista? Tem, mas eu vou te pagar, então você vai embora agora, né? Era tipo assim. E aí, assim, ao longo dos anos, quando eu penso lá atrás e vejo hoje a discussão interna da diretoria, porque você tinha que unir uma pauta, você tinha que fazer um sindicato para todo mundo no mesmo caminho, né? E você tinha vertentes diferentes, né? Aí depois apareceu as financeiras também, que já eram um segmento bancário completamente assim, e já tinha outros segmentos querendo puxar ela, e era bancário trabalhar, né? Foi uma briga boa também, né? E interessante assim, foi quando chegou a convenção. O bancário pode não ter ideia, mas foi uma coisa muito grande. Por quê? Você juntava todo mundo num pote só, todo mundo tinha valor. Os que trabalhavam em banco público, ele não perdia, ele melhorava o valor dele e fazia subir o do banco privado. Que é uma coisa que o bancário até hoje não tem consciência disso aí, né? Por exemplo, quando tiraram a hora extra, né? Que fizeram acordo com todo mundo passou a ser 8 horas. Se você for lá fazer um estudo, acho que em 1950 tinha passeata na São Bento fotografada, com o bancário do Banco do Brasil fazendo passeata contra essa hora extra, né? Que não paga, né? Que é as 2 horas que não pagava. Então, assim, é muito rico viver nesse ambiente e perceber isso, né? E ver as pessoas, né? Assim, por exemplo, as diretoras que estão aqui hoje, elas eram todas meninas que vieram desse segmento de cada banco, sabe? Meninas que vieram para fazer, para somar, né? Para, assim, algumas até com um pouco de medo, outras, sabe? Assim, e é um negócio interessante. Hoje elas estão aí, né? E há uns anos atrás, eu dizia assim, tá formando essas meninas para a diretoria executiva, tá? E eu falava, ai meu Deus, será que vai dar certo? Porque tem a personalidade individual de cada um, né?